5 anos para virar júnior em Java? Essa é a pergunta do Vinícius Mendes Araújo, né? Ele mandou um comentário pra gente questionando sobre isso, né? 5 anos como para o cara ser júnior em Java, né? Foi num vídeo que eu estava explicando aí, a pessoa começando do zero, como é que ele faz, quais os caminhos e tal, né? E a conta final que você chegou foi essa, 5 anos do cara sair, você está começando agora, então a gente está em 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Em junho de 2029, daqui 5 anos, você estaria sendo júnior, tá ligado? Claro que isso aí vai assustar, principalmente a pessoa que ouviu o Primo Rico falando em 2021, se não me engano, que você fazia um curso de 6 meses e podia ter um salário de 5 mil reais, que é um salário maior do que um de júnior. Isso era um momento do mercado, tá certo? Enquanto que a crise de 2020 prejudicou toda a economia e dura até hoje, né? A área da TI ela demorou para ser afetada por essa crise, ela foi afetada só em 2023. E não apenas ela não foi afetada, como ela teve um pico de demanda, né? Ali durante os anos 2020, 21, 22, que era deve essa época, lembra, né? Nossa, como era bom, né? Como era fácil fazer dinheiro nessa época, tava maravilhoso. E fora o trabalho remoto também, né? Todo mundo veio trabalhar remoto, então, meu Deus, ou anos bons foram aqueles, pelo menos desse aspecto. Do resto era ruim, mas dessa larga de ganhar dinheiro era bom. Que é aquilo que eu sempre falo, né? Cada vez mais eu tenho essa certeza que na vida a gente tem que abandonar essa ideia de trabalhar e ter um salário todos os meses, despesas fixas. Isso é muito difícil, tá? Eu mesmo estou bem distante disso. Mas o ideal é trabalhar quando o mercado está bom, que você ganha muito dinheiro, e desfrutar quando o mercado está ruim. Aí você nem trabalha. Daria para ter feito isso, por exemplo. Tanto dinheiro que eu ganhei nesses anos, se eu não tivesse torrado tudo, eu podia agora ficar uns belos anos aí durante a crise sem trabalhar. E por que isso acontece? Olha só a diferença, né? 5 anos pra você virar júnior ou um curso de 6 meses e ganhar mais do que júnior? Depende do mercado. Nessa época, como o mercado estava bem aquecido, muita gente fala que não, mas mano, aqueles anos eram tão loucos, cara. Eu tenho certeza que uma pessoa estudando ali certinho, só o que tem que estudar, ela conseguiria fazer esse salário mesmo em 5, 6 meses, cara. Porque o negócio... ele era muito aquecido no mercado nessa época, galera. Era muito fácil você conseguir emprego. Não só emprego, mas projetos, freelas, todo tipo de trabalho que envolvesse programação era muito fácil e tinha bons salários, né? Porque esse fenômeno da economia gerou uma injeção de dinheiro que foi parar justamente nas empresas de tecnologia. Isso é um fenômeno que durou de 2008 e eu acho que até 2022, 2023, quando o pessoal começou a subir os juros, né? A gente pode contar um pouco dessa história aqui, mas assim, em 2008 teve a crise dos Estados Unidos, quebrou um monte de imóvel lá, ia quebrar um monte de banco, né? Quebrou o imóvel não, quebrou o mercado imobiliário, porque basicamente todo mundo confiava que as pessoas iam pagar os seus empréstimos imobiliários e no final das contas era tão fácil conseguir crédito imobiliário que as pessoas compravam 3, 4, 5 casas, né? Quem já assistiu aquele filme A Grande Aposta consegue entender o cenário, né? Era uma pessoa assim, que nem eu, que eu sou programador, ele tivesse 10 casas financiadas, era mais ou menos isso que acontecia, tá ligado? Às vezes uma pessoa de uma profissão simples aí, que ganhava o salário mínimo, tinha 3, 4 casas lá nos Estados Unidos, de tão fácil e barato que era financiar. E ninguém estava vendo isso, né? Tanto que o cara que viu esse fenômeno, ele ganhou muito dinheiro, porque ele viu, ele falou, mano, isso aqui vai quebrar, porque tá todo mundo confiando naquilo que eu falo, né? O pessoal fala, nossa, o mercado de ações, a racionalidade humana, isso aqui. Mano, não tem nada mais irracional do que o mercado de ações, de títulos, de investimento, essas coisas. Todo mundo achava que aquilo era seguro, sendo que na verdade era um negócio que explodiu, porque o pessoal não conseguiu mais pagar, começou a entregar os imóveis, o pessoal não conseguia revender os imóveis, o valor ficava abaixo da dívida e chegou a um ponto que ia quebrar os bancos americanos. Aí o governo foi e injetou dinheiro na economia e esse dinheiro veio parar na mão das empresas e startups. Por isso que esses anos, né, todos aí de tecnologia que eu vivi, eu tive a sorte de começar a trabalhar em 2007. Então eu peguei ali de 2008 até 2023, foi o melhor período do mundo de tecnologia, porque você tinha juros baixos, né? Juros baixos significa que a pessoa, se ela emprestar dinheiro para o governo, ela vai pegar pouco dinheiro de volta. Então ela investe em negócios e tal. E a área de tecnologia era essa área que tinha que fazer brilhar os olhos dos investidores, né? Então eu investia esse dinheiro vinha parar na mão dos programadores. 2021, 22, 23, aliás, 2020, 21 e 22, a gente teve um crescimento muito grande disso, por causa dos problemas que a gente teve, né? Todo mundo baixou juros e tudo mais.
Então, mano, nessa época eu acho que dava, cara, pro cara estudar 6 meses, as matérias certinhas, arrumar um emprego ali para trabalhar. Seja um emprego, seja um freela e tal, né? Era um momento muito bom, muito maravilhoso. Só que hoje já não tá mais desse jeito, né? Hoje já tá uma situação assim que eu acho que voltou à normalidade, tá certo? Ou talvez eu acho que tá, eu não sei se voltou à normalidade, se tá um pouco pior, se tá um pouco melhor. A gente tem de lado melhor hoje o trabalho remoto, né? Antes de 2020 o trabalho remoto era bem escasso. Eu senti isso na pele, né? Porque eu conheci o trabalho remoto em 2016 e eu nunca mais quis saber de trabalhar de outro jeito. Eu sofri, porque na época não tinha. Então eu fui fazer outras coisas da vida aí, ficava fazendo bico, fiz essas coisas, né? Mas enfim, por isso que eu falo desses 5 anos. Se o cara tá começando agora, não sabe nada, não é que ele vai ficar 5 anos estudando sem trabalhar, não. É que nesses 5 anos entra aí um tempo de estudo para conseguir o estágio, né? Porque se a economia está ruim, o cara também não vai ter facilidade de conseguir estágio. Então ele precisa estudar mais, precisa ter mais conhecimento para ter o estágio ali. Quando ele entrar no estágio, ele vai ficar um tempo trabalhando ali, estudando, trabalhando e estudando naquele estágio ali. Para só depois ele estar preparado para ser júnior. O que acontecia em 21, 21, 22, que o cara já conseguia júnior direto, não precisava nem ser estagiário. Estava com tanta demanda, tanto dinheiro sobrando na área, os caras pegavam todo mundo, né? Tinha até a notícia do caso lá de empresa que pagava as pessoas, né? Contratava as pessoas e pagava para elas não fazerem nada, só para tirá-las do mercado para o concorrente não conseguir ter, né? Teve uma notícia dessa aí há alguns anos. E eu já vivi isso na prática, né? Eu já trabalhei assim, antes dessa época, nossa, era comum, a empresa contratava você para você ficar lá estudando, né? Um fenômeno que era assim, você passava no teste da consultoria, que é a nossa área de tecnologia, assim você trabalha sempre para 2 ou mais empresas ao mesmo tempo, né? Porque você trabalha para a consultoria, mas você atua nos projetos de um cliente. Então é como se você tivesse 2 chefes ali. A consultoria que te paga o seu salário e o cliente que te passa trabalho, né? O que acontecia nessa época aí? Mesmo antes de 2020 era comum. Você passava nos testes da consultoria, ela já te internalizava, segurava você ali, para você ficar estudando, fazendo uns projetinhos bobos lá dela, enquanto ela procurava um cliente para você. E nisso ela já estava te pagando. Hoje em dia não, hoje em dia você passa nesses testes, você entra no banco de talentos e vai fazendo um monte de entrevista com um monte de cliente, sem receber nada. Tá certo? Porque está sobrando programador no mercado. Essa é a verdade, né? Então, veja que nessa época, quando você passava, às vezes o processo era mais curto, você fazia 1, 2 entrevistas, pronto, tá, vem para dentro da consultoria. Eu lembro até do estudante, um abraço aí, que era um rapaz que veio do interior para São Paulo, para a consultoria, ele estudava na faculdade lá, acho que na USP de São Carlos, se eu não me engano. A consultoria contratou ele e deixou ele lá uns 6 meses, mano, ele não fazia nada, ele ficava só estudando. Esse era o trabalho dele, enquanto a consultoria procurava um projeto para alocar ele. E ele ganhando dinheiro para isso, então pensa que anos loucos, né? Hoje em dia já não está assim, então o sujeito ele vai ter que começar a estudar, vamos supor, você entra na faculdade agora no 2º semestre, até você conseguir o seu primeiro estágio, eu diria que vai entre 1 ano e meio a 2 anos. Então, por isso que são 5 anos. 2 anos ali estudando para conseguir o estágio. Depois que você consegue o estágio, você vai ficar ali 2 a 3 anos mais ou menos trabalhando como estagiário, até ter a prática ali, a experiência para conseguir a sua vaga de júnior, né? Por isso que ficou esse período todo de 5 anos. Não seria 5 anos de estágio para virar júnior, não. Mas entre o momento que você começou a estudar ali programação na faculdade, né? Porque hoje esse negócio de entrar como júnior aí esquece, tá ligado? Tá difícil até para entrar como estagiário. Imagina o cara entrar como júnior. Nem ponha isso na cabeça, nem fique se iludindo com isso aí. Acabou, essa época, essa farra acabou. Pode ser que volte no futuro, mas até o momento, esses tempos aí são uma saudosa lembrança do passado que nem é tão distante assim, né? 2, 3 anos atrás o mundo era outro. Mas da mesma forma, daqui 2, 3 anos o mundo pode virar outro também. Pode melhorar, né? Então, é mais ou menos por isso que eu acho que demora aí 5 anos pro cabra virar júnior em Java, tá ligado? E qual que é a sua opinião? Diz aí nos comentários que eu quero saber. Na próxima vídeo que tá aqui no card, a gente vai falar sobre o que faz um programador web, né? Essa figura aí que tanto faz parte do nosso mundo, né? Acesse meu curso jovemtranquilão.online. Lá você vai ter acesso aos conhecimentos, eu te ensino tudo que eu aprendi nesses 17 anos como programador, inclusive desenvolvedor web. Então, clica nesse card aqui para ir para o próximo vídeo, onde a gente vai continuar essa conversa.